Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos pedir que nessa manhã, mais uma vez, na manhã do dia do Senhor, Ele nos guie com clareza na sua palavra, de modo que possamos ser edificados e o nome dele ser glorificado, irmãos. Possamos ter um dia do Senhor devotado a ele, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ler Filipenses, amados, do capítulo 3. A partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, nessa manhã do dia do Senhor, mais uma vez pedimos, ó Deus, guia-nos para a edificação do teu corpo, o corpo de Cristo, a tua igreja. Conduza-nos, ó Pai, em humilhação, quebrantamento na tua presença, para entendermos que não houve iniciativa nenhuma da nossa parte, Pai, de irmos até ti ou de estarmos aqui nessa manhã, mas foi tu que nos alcançaste através de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Senhor, fomos alvo da sua salvação, e temos sido alvo da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos mantido nesse caminho santo, perfeito e agradável, perseverantes até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Te louvamos e agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Meus amados, o tema da mensagem de hoje é o que caracteriza o verdadeiro cristão. Nós já temos há algum tempo falado sobre isso. Quando nós começamos o capítulo 3 de Filipenses, Paulo inicia falando exatamente contra os falsos mestres, os falsos profetas. E ele está alertando os filipenses e dizendo aos filipenses: acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. E aí no versículo 13 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, com esse versículo nós já trabalhamos 3 domingos em cima desse versículo somente, mostrando as 3 características de um verdadeiro cristão. Ou seja, as 3 características que um falso cristão não possui. As 3 características que um falso mestre ignora. Só que aí Paulo, ele não para por aí.
Depois que ele apresenta essas 3 características no versículo 3, ele vai começar a mostrar para nós quais os desdobramentos dessas consequências, dessas características. A partir dessas 3 características do verdadeiro cristão, quais os desdobramentos que acontecem na vida do cristão, daquele que é verdadeiramente regenerado, daquele que realmente adora a Deus no Espírito, daquele que realmente se gloria em Cristo, daquele que realmente não confia na carne. É aí que ele vai tratar então do versículo 4 em diante. E nós lemos do versículo 4 até o versículo 14, para passarmos o quê? Trabalharmos num panorama geral, a partir desses versículos, desses 10 versículos, fazer um panorama geral, e depois voltar a trabalhar versículo por versículo. No último domingo, nós falamos dos motivos que muitas vezes nós temos de nos gloriar na carne. Certo? Nós falamos isso a partir do versículo 4, 5, 6 e dando um parecer no versículo 7. Então, agora, irmãos, com a graça do Senhor, falando sobre o que caracteriza o verdadeiro cristão, nós vamos pegar do versículo 4 ao 14, dando esse panorama geral. Só que antes de iniciarmos isso, eu já queria alertar os irmãos com respeito a um risco que existe. Já passou isso pela minha cabeça várias vezes quando eu era jovem. O quê? As experiências de Paulo eram experiências de Paulo. Afinal, Paulo teve um chamado e uma conversão excepcional, miraculosa. Então parece que Paulo, quando nós lemos a respeito de Paulo, das cartas de Paulo, da história de Paulo, nos dá a entender que Paulo é um cristão de um outro nível, é um cristão de nível superior, é um nível mais elevado que o nosso. Nós somos aqueles cristãozinhos fracos, pequenininhos. Paulo não. Paulo, as experiências dele, o contato dele com o Espírito Santo é outra realidade. E não, irmãos, nós estamos enganados quanto a isso. O pastor William iniciou o culto hoje falando da conversão de Paulo. Independentemente da conversão de Paulo, independentemente das experiências que Paulo teve, independentemente do que Cristo fez com a vida de Paulo e como o Espírito Santo agiu na vida de Paulo, independentemente do modo como ele foi salvo, irmãos, todos nós estamos na mesma posição de Paulo, que é qual? Em Cristo. Senão nós caímos naquele erro terrível promovido pela Igreja Católica durante vários séculos, mostrando que alguns são cristãos, são pessoas de um nível mais elevado, são santos, outros são meros cristãos, e não é isso que acontece, não funciona dessa maneira, não é dessa forma. Paulo, ele é chamado de santo, assim como ele chamava todas as igrejas de santos, todos os irmãos das igrejas de santos. Então, em Corinto, na igreja de Corinto, ele escreve aos santos da igreja em Corinto. Aos Gálatas, ele escreve aos santos da igreja na Galácia. Então, todos nós somos santos, não pelo que tem acontecido na nossa vida ou pelo modo como nós temos desenvolvido o nosso evangelho, mas pelo modo de que nós somos chamados em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Então, amados, a experiência salvífica de Paulo foi uma experiência mirabolante. Ou qual de vocês estava caminhando e de repente teve uma visão do próprio Senhor Jesus Cristo? Algum de vocês teve isso? Eu não tive. Qual de vocês foi de repente cegado e um profeta foi lá conversar com você, orar por você para que caísse escama dos seus olhos? Como aconteceu isso? Aconteceu com vocês? Não. Mas vocês foram salvos em Cristo Jesus ou não foram? A experiência salvífica, irmãos, ela vai ser distinta de pessoa para pessoa.
Já dizia o nosso amado irmão Stuart Olyott, ele disse que a experiência salvífica, ela é como um rosto. Todos os rostos são iguais. Tem 2 olhos, nariz, com 2 narinas, com 2 buraquinhos, a boca, orelha, alguns cabelos, alguns barba. Então os rostos são todos o quê? Iguais. São iguais? Não. Eles têm todos a mesma característica, só que eles são diferentes entre si. A salvação, a experiência salvífica é a mesma coisa. Ela pode ser distinta uma da outra. Contudo, elas são a mesma coisa, elas têm as mesmas características. O pecador tem que se reconhecer pecador, ele tem que se arrepender de seus pecados, ele tem que confessar seus pecados, ele tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Fora outras características que tem no processo de salvação. Contudo, de pessoa para pessoa, essa experiência é distinta. E por causa muitas vezes, das nossas experiências pentecostais do passado, a gente começa a valorizar aquelas experiências mirabolantes. Aquela conversão simples, sabe aquela conversãozinha simples, de que você ouviu o Evangelho, você não deu atenção para aquilo, você foi para a sua casa, aquilo você começou a relembrar, você falou: Senhor, sou pecador, você cai em pranto, se converte. É como se aquilo não tivesse tanto valor. Sabe, você olha para trás e fala assim: mas eu não era drogado, eu não era uma prostituta, eu não era um viciado, eu não era um político, eu não era nada disso. Para que aquela experiência de conversão fosse algo assim marcante, eu era uma pessoa simples, comum, como qualquer outra, e o Senhor Jesus Cristo me salvou. E aquela experiência de salvação parece que não foi algo tão espetacular como pode parecer para outros, mas ela foi uma experiência salvífica. E você está em Cristo, assim como Paulo estava em Cristo, com aquela experiência salvífica mirabolante. Entendem? Então, amados, o que eu queria dizer para vocês é que as características do verdadeiro cristão, elas independem da sua experiência salvífica. Independe. Eu vou dizer para vocês que eu não sei o dia em que eu fui regenerado. Como muitos aqui eu sei que também não sabem. Deus foi agindo na vida, momento após momento, até que a pessoa se despertasse e se visse o pior dos pecadores, e se prostrasse aos pés de Cristo. Agora outros não. Outros, de repente, num belo dia, caem-se as escamas dos olhos e ele vê Cristo Jesus, mas não em pessoa, não em visão, mas na realidade do Santo Evangelho. E naquele dia fica marcado: dia tal, do mês tal, do ano tal, eu fui convertido, e glória a Deus por isso. Mas ser cristão independe dessa experiência salvífica. Então que isso comece ficando muito bem claro na sua cabeça. Independente do modo como você foi salvo, se você realmente se reconheceu pecador, se você realmente foi até Cristo, arrependido dos seus pecados, confessando-os e crendo na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, você está nele, e a posição sua em Cristo é a mesma de Paulo, que teve aquela experiência salvífica desconcertante, mirabolante. Amém? Então eu queria trabalhar esse ponto nas características do verdadeiro cristão. Eu queria trabalhar em 2 pontos desse tema. O cristão é alguém que foi conquistado. Segundo, o cristão é alguém que sofre uma completa mudança de perspectiva e de valores. E dentro desse segundo ponto eu vou falar sobre a disposição em perder tudo e a disposição em perder tudo para ganhar a Cristo. Então, primeiro ponto, irmãos,
o cristão é alguém que foi conquistado. Paulo, ele começa a argumentar o versículo 3, e ele vai desenvolvendo o argumento dele até que ele chega no ponto máximo, que é o versículo 12. Então, eu não queria pegar esses versículos que foram lidos na sequência que Paulo trabalha. Eu queria ir primeiro para o versículo 12. Eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo 12, que diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Paulo está falando do quê? De um progresso. O que aconteceu com ele? Aquilo que ele valorizava, ele passou a ver como perda. Para quê? Para conquistar algo, para conseguir algo maior, conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Mas não só conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, como também receber dele a justiça, ter a justiça de Cristo, e não mais a justiça do próprio Paulo que ele tinha. E aí ele considera tudo como refúgio, para quê? Para ser achado em Cristo, e não mais nele mesmo. E ele considera tudo como refúgio para que, mediante a fé, ele possa conhecer mais a Cristo, e o poder da ressurreição de Cristo, e a comunhão dos seus sofrimentos. E ele quer também conformar-se com Cristo na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Ele está falando, a ressurreição dos mortos está lá na frente. Eu não cheguei lá ainda. É por isso que ele começa o versículo 12 falando assim: não que eu tenha já recebido a ressurreição, ou tenha já obtido a perfeição. Percebam, Paulo está na mesma situação que nós. Quem aqui é perfeito? Em Cristo nós somos perfeitos. Mas em nós mesmos nós somos perfeitos? Não. Existe um pecado remanescente. E em Paulo? Também. A posição que nós temos em Cristo é a mesma posição que Paulo tem em Cristo. Ele é perfeito em Cristo, ele tem justiça em Cristo, mas nele, não. E ele fala, não que eu o tenha já recebido, eu não fui transformado, eu não fui ressuscitado, eu não estou na glória, eu não alcancei a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. E aqui eu digo para vocês, essa é a natureza da verdadeira vida cristã. O quê? Uma vez que você foi convertido, independentemente da sua experiência salvífica, a vida de Cristo se apoderou de você, ela te dominou e ela te prendeu. E uma vez que você foi agarrado, você passa a se apressar para agarrar-se a essa vida que poderosamente te agarrou. Percebe o que Paulo está falando aqui? Ele fala, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. É como se ele dissesse o seguinte: Cristo Jesus me agarrou. Agora eu corro para agarrá-lo. Independentemente, irmãos, de como tenha sido a sua experiência de conversão, isso não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. A gente tende a se agarrar em experiências externas, em coisas visíveis. Vocês estão percebendo? Paulo está falando, nós adoramos a Deus no Espírito. Nós não adoramos a Deus
na carne, não é na experiência, não é nas coisas palpáveis. Como foi sua experiência de conversão? Você está em Cristo Jesus, você creu nele, você se viu pecador, desgraçadamente digno do inferno, e agarrou-se no Senhor Jesus Cristo. A única coisa que importa é se você tem essa consciência de estar seguro por algo, de ter sido aprisionado e agarrado firmemente por alguém. É essa a sua segurança. A sua segurança não está nem em você estar agarrado, mas você foi agarrado, você foi conquistado, você foi preso. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Essa consciência que é vital, irmãos, para o cristão. Você tem essa consciência de que você está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e de lá você não sai de jeito nenhum. Mas por quê? Porque você é uma boa pessoa, porque você teve uma boa experiência salvífica de conversão? Não, porque Ele te agarrou, Ele te conquistou, Ele te segura, Ele te prendeu, Ele comprou você. Que tolo há que compra um escravo e deixa ele fugir? Ainda que você quisesse, você é dele. O cristão, irmãos, não é alguém que se apoderou de algo como uma espécie de um objeto de seu interesse. Nós somos alguém que fomos tomados por esse objeto de interesse, e nós não podemos nos desvencilhar dele. Não dá. Ele nos agarrou, Ele nos pegou. O cristão não é aquele que aderiu a uma nova concepção de vida, uma concepção de vida que lhe traz vantagens. Já ouvi pessoal pregando o evangelho assim, ó: meu querido, vem para Jesus, Jesus é melhor. O mundo te oferece um monte de prazeres, mas são prazeres assim duradouros, passa rápido. Jesus te dá prazeres eternos. Quem disse que nós somos a Jesus atrás de prazeres? Ele te agarrou, Ele te conquistou, Ele tomou você, e Ele transformou você, Ele fez de você uma nova criatura, Ele fez com que você tivesse uma nova concepção de vida. Ou seja, essa concepção de vida que te agarrou, ela que te prendeu, ela que te trouxe a uma nova perspectiva. Jesus diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não dá para ir a Cristo. É Ele que nos agarra, é Ele que nos domina, é Ele que nos conquista. Esse poder, irmãos, com que todos nós fomos conquistados, é a prova de que não existe um cristão com coração dividido, pois o coração dele está aprisionado àquele que o agarrou.
Agora, amados, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Conosco, também pode acontecer o seguinte: como nós temos em nós ainda o pecado remanescente. Há várias ocasiões em que nós, infelizmente, em nossa loucura, em nossa cegueira, movidos pela nossa vil incredulidade, nós gostaríamos de ser soltos e de estarmos entregues ao nosso antigo Senhor. Muitas vezes a gente fala: por que eu estou preso? Existem crises de incredulidade da qual todos nós passamos. Não uma nem duas vezes, muitas vezes. É por isso que em Hebreus fala da necessidade de nós exortarmos uns aos outros, tendo em vista que o dia se aproxima. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: de um jeito ou de outro, o Senhor não nos deixa, e Ele jamais nos abandona, apesar desses pensamentos vis e desprezíveis passarem pela nossa cabeça, apesar das nossas rebeldias e nossas rebeliões, apesar de muitas vezes nós não querermos nos submeter a Deus, a Cristo, a situação em que Ele tem nos colocado, ao marido, à esposa, aos filhos, aos irmãos, à igreja. Ele não desiste de nós e não nos abandona. Em Hebreus 7:25 fala que por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Independente da nossa maior loucura, irmãos, de queremos fazer as coisas do nosso jeito, à nossa maneira, Ele não nos abandona. E como um pai, Ele disciplina o filho rebelde. Agora, o que caracteriza o verdadeiro cristão não é a sua iniciativa pessoal de desistir do mundo e falar assim: não quero mais esse mundo, eu quero a Cristo. Não é. A característica principal do cristão não é essa. Mas a característica principal nossa é a consciência que nós temos, por meio da fé, uma certeza em Cristo de que Ele nos tomou, Ele tomou posse de nós, de modo que agora não é possível que nós venhamos a nos desvencilhar dEle. Nós somos dEle. Ele nos conquistou, Ele nos trouxe, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, eu te atraí, Jeremias 31:3. Então, amados, é isso que nos mostra que nós somos realmente de Cristo, não o que você faz por Ele, mas a certeza que você tem de que Ele te comprou, e uma vez convictos desse aprisionamento, dessa força que está te detendo, te segurando, te mantendo debaixo dele, é que você vai, por todos os meios, buscar se apoderar dela. É isso que Paulo está falando, irmãos. Prossigo para conquistar. O que Paulo quer conquistar? Prossigo para agarrar. O que Paulo quer agarrar? Prossigo para aprisionar, segurar, deter, manter comigo. O que? Cristo. Mas por quê? Porque Cristo já o havia conquistado. Cristo já o havia aprisionado. Cristo já o havia detido. Então a mesma palavra que Paulo usa, mostrando que Cristo já tinha conquistado ele, Paulo está falando: agora eu prossigo, fazendo o quê? Conquistando mais de Cristo. Então, se você corre atrás do Senhor Jesus Cristo, se você busca mais dele, se você busca conquistar mais dele, ter mais dele, é porque ele é que te conquistou.
Ele é que te prendeu, Ele é que te aprisionou, você é dele. Quando Tiago fala em Tiago capítulo 4, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Com um versículo desse, a gente tem em mente o quê? Que a iniciativa é nossa. Tiago está falando, vocês são infiéis. Porque se vocês dizem que foram conquistados por Cristo, por que vocês não estão abandonando tudo para conquistar a Cristo? Agora, se vocês não estão abandonando tudo para conquistar a Cristo, é porque vocês não foram conquistados por Ele. Entendem a relação? Então, amados, essa é a condição do cristão. Nós fomos comprados por alto preço. Nós somos escravos. Nós estamos dominados. Nós fomos agarrados. E agora, presos e seguros, livres de nós mesmos, nós corremos para prender, agarrar, dominar, conquistar o Senhor Jesus Cristo. Agora, ainda que nós passemos por excesso de loucura, e até mesmo tenhamos desejos pecaminosos de escapar e nos livrar desse domínio, saiba que isso é impossível. Na sua rebeldia, na sua rebelião, se Cristo te conquistou, Ele vai te trazer debaixo de chicotada, de chibatada, mas Ele vai te trazer, e glória a Deus por isso. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós somos dele, e Ele não vai deixar-nos sair da mão dele. Abram comigo em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo e espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor vem de quem, irmãos? Vem dele. Nós estamos sendo o que, irmãos? Mortos, entregues à morte, e nele somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. O que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Nada. Nada. Se você realmente está em Cristo. Então, queridos, eis uma das descrições, irmãos, que nós temos no Novo Testamento sobre um verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que foi conquistado. É aquele que foi dominado, é aquele que foi aprisionado, e hoje ele está preso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. De lá ele sai? Não, de modo nenhum. Ele está seguro do pecado, do mundo, de Satanás e de si mesmo. Lá ele está aprisionado, sujeito ao seu Senhor, sujeito ao seu cabeça, sujeito ao corpo de Cristo.
sujeito à igreja, sujeito aos irmãos. Essa é a realidade, uma das características do verdadeiro cristão. E sujeito ao seu Senhor, ele está querendo o quê? Cada vez mais do seu Senhor, mais do seu Senhor, mais do seu Senhor. E para isso ele se utiliza de todos os meios da graça concedido a ele, para que ele possa conquistar aquilo para o que ele também foi conquistado, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Segundo ponto, o cristão é alguém, irmãos, que sofreu uma completa mudança de perspectiva, uma completa mudança de valores. E eu peço para vocês, irmãos, analise cada qual a sua situação e veja, por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje movido por uma religiosidade externa, movido por uma experiência externa, ou buscando uma experiência religiosa externa, ou você está aqui porque você veio cultuar e adorar aquele que te conquistou? Analisa, como está sendo a sua vida? Está sendo uma vida em resposta a uma conquista, a conquista do seu coração por Cristo Jesus? Ou a sua vida está sendo uma vida legalista, uma vida de atitudes externas, tentando se fazer uma pessoa digna do nome de cristão que você leva, tentando fazer jus ao título de cristão que você tem? O que está te movendo? O que te leva a conquistar a Cristo? É o fato dele ter te conquistado? Ou é uma religiãozinha vã, uma religiosidadezinha fútil que está te movendo a isso? Leiam comigo o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha o objetivo de Paulo, ele quer ganhar quem? Cristo. Mas ele já foi ganho por Cristo. Essa é a diferença do cristão. Nós não estamos aqui para ganhar a Cristo como se ele fosse um alvo distante e eu estou juntando todos os meus esforços para chegar lá. Não. É como se você estivesse caindo, despenhadeiro abaixo, abismo abaixo, e Cristo vai e te agarra, e você se vira para Ele e agarra Ele. É essa a relação. É como um salva-vidas descendo numa corda de um helicóptero e salvando o peão no meio do mar. Está prestes a morrer afogado. Quando o salva-vidas agarra o peão e puxa, o peão faz o quê? Agarra-se no salva-vidas. É essa a noção, irmãos. Quando Paulo está falando aqui, que ele está falando de tudo, considera tudo como lixo para ganhar a Cristo, ele não está falando de um Cristo distante, ele está falando de um Cristo que já o conquistou. Um Cristo que agora ele só quer o quê? Agarrar. É um Cristo que já segura ele, que já o sustenta, que já o suporta, que já o tem em suas mãos. Sabe a criança quando ela bate, alguma parte do seu corpinho se machuca? Depois de uma queda, onde ela ficou assustada, né? Cai na escada, bate a cabeça, dói, chora, tomou um susto porque rodou a escada abaixo. Quando você vai e cata a criança, o que ela faz com você? Ela agarra você.
Ou se uma criancinha levar uma mordida de um cachorro, você corre atrás dela, pega ela, quando você pega ela, faz o quê? Agarra em você. É disso que Paulo está falando. A vida cristã, a partir do momento que você foi convertido, a conversão é o quê? É Cristo te agarrando. E a vida cristã é o quê? É você buscando agarrar-se a Cristo. É essa a realidade. Não é você buscando que Cristo te agarre, Ele já te agarrou. Ele já te conquistou, você já é dele, agora agarre a Ele. Quantas vezes a gente fica perdendo tempo, imaginando Cristo Jesus lá longe, eu tentando fazer alguma coisa para chegar lá. É isso que Paulo está falando, os falsos mestres estão ensinando isso para vocês. Estão falando que você tem que se circuncidar, para você ser salvo. Que você tem que se tornar, tem que se sujeitar ao cerimonialismo judaico para você ser salvo. E Paulo está falando, não, nós adoramos a Deus do Espírito, nós nos gloriamos em Cristo que já nos agarrou. E agora a gente não confia mais na carne, a gente faz o quê? Se agarra nele. Agarre-se em Cristo. Ele não nos abandona, irmãos. Agora, uma vez que Cristo te agarrou, a sua perspectiva de vida, ela é alterada. Os valores da sua vida são modificados. E essa dominação, esse aprisionamento de Cristo, te leva a uma completa mudança de visão. O que você via, a sua realidade, à sua volta, você continua vendo, só que com uma outra perspectiva, sob uma outra perspectiva, com uma outra visão. Esse é o fator divisório, irmãos, da existência do cristão. O cristianismo não é simplesmente um acessório que você vai adicionar à sua vida. Irmãos, muitos de nós ainda temos o cristianismo como um acessório. A minha vida, ela tá legal. Eu estou tocando bem a minha vida. Só que eu estou precisando, sabe do quê? De começar a ir para a igreja. Porque aí, quando eu começar, aí fica tudo perfeito. O que é isso? Você que está considerando o cristianismo como a cerejinha do bolo. Só falta isso para você ter uma vida perfeita. Não. Ou o cristianismo é tudo, ou ele não é nada. Ele não é um acréscimo de um item bom, um item vantajoso, numa vida que só precisa de alguns ajustes. Não. O cristianismo, ele é algo central na nossa vida. Ou ele é real para você, ou ele não existe para você. Ou ele controla a totalidade do seu ser, ou ele é inútil para você. Se a sua vida não for conquistada por Cristo, irmãos, e ela não se tornou completamente dele, então você não é um cristão. Você pode dizer que você foi conquistado por Cristo? Porque se você for conquistado por Cristo, as perspectivas da vida, a visão que você tinha de mundo, ela vai ser totalmente transformada. Ser cristão, irmão, significa que bem no cerne do nosso ser, bem no centro do nosso coração, uma nova realidade te conquistou, te dominou. Essa nova realidade, ela entrou no seu coração e agora ela passou a controlar todo o seu ser. Suas decisões, suas vontades, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, seus anseios. Você não quer mais ter a vida que você tinha. Você não quer mais ser o homem que você era. Você não quer mais ser a mulher que você era. Você não quer mais ter a família que você tinha. Você não quer mais ser o pai que você era. Você não quer mais ser a mãe que você era. Você não quer mais ser o filho que você era. Muda-se tudo.
E aí, irmãos, esse é o resultado dessa mudança radical. E essa mudança, ela tem que ser uma mudança total. Uma mudança que vai alterar toda a sua perspectiva de vida. E aí você vai começar a enxergar tudo ao seu redor de uma outra maneira. É por isso que Paulo fala, agora eu considero o quê? Tudo como perda. Perda. Isso é cristianismo. Então, amados, ser verdadeiramente um cristão é você ser afetado profundamente no cerne da sua existência pela vida de Cristo. E uma vez que tocado profundamente pela vida de Cristo, a sua visão vai ser alterada. E quando o centro da sua personalidade é conquistado por Cristo, irmãos, então todo o restante do seu ser estará a serviço do conquistador. Percebem por que nós nos preocupamos muitas vezes, eu e o pastor William? Por que você não tem servido a Cristo como alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo e conquistado por Ele? Porque se você não está servindo a Cristo, movido por essa consciência santa e real e vívida, que vem de um coração conquistado, é porque seu coração não foi conquistado. Coloque-se diante do Senhor. E aí não fica chorando assim, então será que eu não fui salvo ainda? Creia. Quebrante-se diante dele. Creia. Creia no Senhor Jesus Cristo. É essa a ordem. Arrependa-se diante dele. Creia. Renda-se diante dos pés de Cristo. Porque uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi conquistado, a sua vida é dele. Irmãos, imaginem. Me veio na memória um desenho que as meninas assistiam. Acho que do Backyardigans delas lá. E no desenho tinha os robozinhos que o pessoal fazia. Os robozinhos para servirem os humanos. E aí surge um personagem mau. E ele cria um vírus. E esse vírusinho vai e entra no robozinho. E os robozinhos todos que serviam a sociedade param de servir a sociedade e começam a servir esse personagemzinho mau. A ideia, irmãos, é essa. Nós éramos criaturas servindo a nós mesmos. Quando o Senhor vai e nos conquista, nós passamos a ser criaturas servindo a Ele. Perspectiva da vida mudou. Eu não sirvo mais a mim mesmo, eu sirvo a Ele. Ele conquistou o seu coração. Ele te conquistou. Você foi conquistado por Cristo. E você hoje prossegue para conquistar aquilo pelo que você também foi conquistado? Ou você não prossegue dessa maneira? É essa a ideia, irmãos. O centro da sua existência foi conquistado por Cristo. Porque se o seu coração, assim como Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus, e a partir dali ele estabelece a capital de Israel e começa a dominar tudo ao seu redor, do mesmo modo Cristo domina o nosso coração. A terra dos jebuseus, cheio de pecado, e ali ele estabelece o quê? A sua capital. E a partir dali, ele começa a controlar todo o nosso ser. Está acontecendo isso contigo ou não? É isso que mostra que nós somos feitos o quê? Novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que quer dizer isso? A sua perspectiva, a perspectiva que você tinha na vida antigamente,
ficou para trás. Agora é tudo novo. É um novo coração. É um coração sob uma nova direção. É uma outra gestão. Não é mais a sua gestão. É um novo rei. É um novo conquistador que dominou o seu coração e matou o antigo rei e está matando a geração desse antigo rei. Eu tenho estudado com as meninas primeiro e segundo livro de Reis, e a gente percebe o quê? Não só em Reis, como na história da humanidade. Quando um rei conquistava outro reino, o que ele fazia? O que ele tinha que fazer? Não tinha alternativa. Ele tem que ir lá, matar o rei antigo, matar toda a família daquele rei, para que pudesse o governo dele ser instaurado como uma nova direção, uma nova gestão. É isso que o Senhor tem feito na nossa vida. Ele entrou no seu coração. Agora você está tomando a sua cruz diariamente? Você está negando o seu eu dia após dia? Ou você está querendo manter uma rivalidade com o rei que entrou no seu coração? Não existe rivalidade. Ou é ele, ou é você. Se ele entrou, ele está matando o antigo rei. Ele está acabando com a sua descendência. É isso que o Senhor Jesus tem que fazer em nós. É isso que Ele está fazendo em nós. Se Ele realmente conquistou o seu coração. Nós agora estamos debaixo de um novo monarca e de uma nova dinastia. Não somos mais eu. Não sou eu. Não é isso que o salmista diz? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, glória. Então, amados, como novas criaturas, tudo se fez novo. E o que antes era ganho, agora é o quê? Perda. E aí que eu entro no primeiro ponto desse segundo item. Estamos, assim como Paulo, dispostos a perder tudo? Porque isso é característica de um cristão, não é característica de um Paulo que teve uma experiência salvífica, grandiosa, deslumbrante, e ele está tendo essa experiência cristã. Não, essa experiência cristã é de todos nós, porque assim como Paulo estava em Cristo, nós estamos em Cristo. Agora eu pergunto, você está disposto a perder tudo? Por que eu falo isso? Porque quando nós somos conquistados por Cristo, nós passamos a ter uma nova visão de nós mesmos, não só da realidade à nossa volta. Paulo passou a ter uma perspectiva diferente a respeito de si mesmo. Lembram-se disso? Por quê? Porque antes, como judeu, ele era orgulhoso, ele era arrogante, ele era cheio de si. Só que agora ele tem vergonha de quem ele era. Paulo antes, como fariseu, ele se achava o quê? O melhor dentre todos os homens. E como fariseu da parábola de Jesus, ele dizia o seguinte: eu não sou como esse pecador. Eu jejuo, faço minhas orações. Ele era irrepreensível. Mas e agora? Como que Paulo se vê? Ele se vê o pior dos pecadores. Não é dessa forma? O que ele disse? E eu é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o que acontece com Paulo? Uma vez conquistado, a perspectiva que ele tinha a respeito de si mesmo mudou. E aí eu pergunto, a perspectiva que você tinha a respeito de você mudou? Ou você ainda continua sendo o centro das suas atenções? Está percebendo? Uma vez conquistado por Cristo, irmãos, a perspectiva de Paulo mudou com respeito a Deus. Ele começou a ver a Deus de uma outra maneira. Ele passou a vida todinha servindo Deus do Velho Testamento, o Deus das Sagradas Escrituras, mas de uma maneira errada.
A partir do momento que Cristo conquista, ele passa a ver Deus de uma outra forma. E o conceito que ele tinha antes, que o levava a se esforçar ao máximo para se aproximar de Deus, agora foi completamente alterado. Antes, ele se utilizava de meios externos da sua religiosidade vã. Para quê? Para fomentar a sua própria justiça. Mas e agora? Agora, pela fé, ele confia na justiça de Cristo, imputada a ele. E ele se preocupa a adorar a Deus, não mais pelas externalidades da religião, mas sim em espírito e em verdade. Estão percebendo a diferença? Como que você tem adorado a Deus, irmãos? Como que você tem buscado ao Senhor, estabelecendo a sua própria justiça, ou confiando na justiça de Cristo? No versículo 9 ele diz: e ser achado nele, Filipenses 3:9, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amados, quando nós somos conquistados por Cristo, irmãos, nós passamos a ter uma nova visão do que é a vida. Quando Cristo nos conquista, a gente passa a ter uma nova perspectiva do que é a vida. Qual é o sentido da vida? Da morte. O que é a morte? Então, quando nós somos conquistados por Cristo, irmãos, os falsos motivadores que nos impulsionavam a viver, eles acabam. Por que você vivia? Para ser mais rico. Por que você vivia? Para manter-se saudável. Por que você vivia? Para gozar desse mundo. Por que você vivia? Para desfrutar dos prazeres da carne. Por que você vivia? Tudo isso mudou. A perspectiva da sua vida mudou. Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. O sentido da vida, o propósito da vida, ele foi alterado. Quando Cristo te conquista, a sua vida passa a ser o quê? Dele, para Ele, por Ele. E agora você passa a ser movido pelo quê? Pelo amor, pelo serviço, pelo desejo de conhecer mais o seu Senhor, porque Ele te agarrou, e agora você quer agarrá-lo. Em Filipenses 1, 20 e 21, que nós já estudamos, Paulo diz: agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Como alguém pode dizer isso se não foi conquistado por Cristo? Não dá. É porque ele foi conquistado por Cristo que ele diz: agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra, porque esse agora é o sentido da vida de Paulo. E aí ele continua: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer também é Cristo, porque morrer é lucro para ele passar a eternidade toda com Cristo. Amados, a morte não mais atemoriza aquele que foi conquistado por Cristo. Pelo contrário, a morte passa a ser o quê? Um passaporte para que passemos toda a eternidade aos pés daquele que nos conquistou. Se hoje eu quero agarrá-lo, quero agarrar a Ele, eu não vou querer sair agarrado a Ele durante toda a eternidade. E Paulo diz em Filipenses 1:23, ora, de um lado e do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quem diz isso? Alguém que foi conquistado por Cristo. É por isso que Paulo, irmãos, ele está disposto a perder tudo. Vamos perder tudo. Por quê? Porque agora tudo é lixo comparado com Cristo.
Tudo é refúgio comparado com Cristo. Mas entendam, Paulo, irmãos, ele era um grande erudito. Ele era um grande erudito entre os judeus, ele não era qualquer pessoa. Paulo, ele era visto como um proeminente intelectual da época. Mas ao se tornar cristão, ele é visto como o quê? Louco. Ele é escândalo entre os judeus, loucura entre os gentios, como fala em 1 Coríntios capítulo 1. Esse é Paulo. E aí eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Paulo fala assim, considero tudo como refúgio, Paulo não está jogando fora todo o tempo que ele teve de educação na lei de Deus. Ele aprendeu no quê? Na lei de Moisés. Certo, irmãos? Ele não está jogando fora toda a fundamentação da religião judaica, que é a fundamentação do Velho Testamento. Ele não está fazendo isso. O que Paulo está fazendo, irmãos? Ele está apenas ciente de que tudo aquilo que antes ele supervalorizava como algo que ia levá-lo à salvação mais perto de Deus, ele está vendo aquilo tudo como o quê? Lixo. Aquilo não pode levá-lo diante de Deus, não pode reconciliá-lo com Deus, não pode levá-lo à paz com Deus. É por isso que muitas vezes nós podemos fazer o quê? Fazer de algo lícito, algo bom, algo que Deus nos concedeu como graça, um meio para nos tornarmos mais propícios a Deus. Mais propícios a Deus. Não existe isso. É Cristo Jesus. Não é o culto que te faz mais santo para você ser salvo. Não é a liturgia que nos faz mais santo para sermos salvos. Não é o nome reformado que te faz mais santo para você ser salvo. Tudo isso são meios da graça para que nós possamos nos apropriar mais de Cristo, para que possamos agarrar mais forte em Cristo. É disso que Paulo está falando. Eu considero tudo como lixo. Então, irmãos, que nós estejamos prontos muitas vezes para considerar a nossa santidade e a nossa piedade como lixo, para agarrarmos-nos a Cristo. Porque você pode se agarrar na sua santidade, você pode se agarrar na sua família que está estruturada, na sua vida econômica que está estruturada, na sua rotina familiar que está estruturada, na sua devocional que está bem organizada, e colocar isso como um meio de aproximação de Deus. Considere tudo isso como refúgio, para que você tenha Cristo. Não é joga tudo isso fora, utilize-se de tudo isso, para que você se agarre em Cristo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Nós muitas vezes focamos a nossa vida cristã num desenvolvimento de santidade, como se isso fosse me tornar mais o quê? Mais aceitável a Deus, e a partir daí eu me sinto mais confortável, não porque eu estou em Cristo, mas porque eu estou agindo num padrão de santidade mais aceitável. Olha que loucura, irmãos. Considere tudo isso como refúgio, lixo, porque é a Cristo, em Cristo que você deve se agarrar. E uma vez que Cristo te agarrou, e você agarrando-se em Cristo, aí sim as coisas ficam no seu devido lugar. Segundo ponto, para ganhar a Cristo. Paulo considera tudo isso como refúgio para quê? Para ganhar a Cristo. Em Mateus 13, 45, abram rapidamente. Jesus cita uma parábola em que ele diz, Mateus 13, 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quando nós somos tomados, irmãos, conquistados por Cristo,
e tomados por essa nova perspectiva, nós nos dispomos a abandonar tudo por Ele. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. Isso não é uma exigência somente para o jovem rico, é uma exigência para todos nós. Venda tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Para quê? Para alcançarmos a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 10 de Filipenses 3, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. É disso que Paulo está falando. Eu considero tudo como lixo, como refúgio, porque eu quero a Cristo, eu quero a justiça de Cristo, eu quero Ele, para o conhecer mais, para conhecer o poder da sua ressurreição. Irmãos, qualquer outra personalidade que você se dispuser a conhecer, vai ser vã comparado a Cristo. Qualquer personalidade proeminente nesse mundo é lixo, irmãos, comparado a Cristo. Paulo deseja conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais sublime a pessoa a quem a gente se propõe a conhecer, mais sublime e excelso será esse conhecimento. Então, amados, a excelência de todo conhecimento está no quê? Na pessoa de Cristo. Decorre de Cristo, da sua divindade, da sua humanidade, daquilo que Ele fez em sujeição ao Pai e em favor e amor de nós. A grandiosidade desse conhecimento, irmãos, ele provém da magnitude do plano de Deus da salvação. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu conheço a salvação, mais eu sei quão miserável sou, e mais eu sei quão grande foi a graça dele para comigo. É esse o conhecimento de Cristo Jesus que Paulo anseia. É esse conhecimento que nos livra, irmãos, da condenação do pecado, das flechas de Satanás na nossa mente. É esse conhecimento que nos livra do mundo, do pecado, da carne, de nós mesmos. É esse conhecimento que nos ajuda a lutar contra o pecado. É esse conhecimento, irmãos, que nos dá paz e alegria, uma vez que nós somos reconciliados com Cristo. Porque às vezes, me parece que nós, mesmo que conquistados por Cristo, nós não temos a noção do que foi ser conquistado por Ele. E ainda que conquistado por Ele, debaixo do senhorio santo e precioso dEle, amoroso dEle, a gente ainda não consegue, o quê? Alegrar-se no Senhor, ter paz no Senhor, porque você não está ansiando conhecê-lo mais e mais. É o conhecimento de Cristo, irmãos, que nos comunica as grandiosas promessas que nós temos, futuras aqui e na glória. É o conhecimento de Cristo que nos faz ter certeza de que seremos com Ele glorificado, de que seremos com Ele ressuscitado. E aí Paulo diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quer dizer, Paulo não sabe ainda se ele vai alcançar a ressurreição dentre os mortos? É essa a ideia, é esse desejo de agarrar-se a Cristo e conhecer mais a Cristo, que mostra que Paulo foi conquistado por Cristo. E é isso que vai fazer com que lá na frente, ainda que hoje ele não seja perfeito, como nós não somos perfeitos, ele prossiga conquistando aquilo pelo qual ele também foi conquistado, Cristo Jesus. Amém? E eu pergunto para você, você foi conquistado por Cristo? Você tem sido movido por essa conquista? Esse mover tem vindo de dentro para fora? Ou a sua religiosidade é externa?
Analise tudo aquilo que já foi pregado, irmãos. Você tem adorado a Deus no Espírito, tem se gloriado em Cristo, ou tem confiado na carne? O seu coração foi conquistado, o cerne do seu ser, de modo que você hoje está totalmente sujeito e submisso a Cristo, ao seu corpo, à igreja, aos irmãos? Se sim, irmãos, glória a Deus. Prossiga para conquistar aquilo para o que você também foi conquistado por Cristo Jesus. Amém? Agora, se não, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, quão grandiosas são as tuas palavras, ó Pai. Senhor, que verdades inauditas, ó Deus. Nós não conseguimos, ó Pai, expressar a grandiosidade, meu Deus, de tamanhas riquezas, ó Pai. E nós não conseguimos entender com as nossas mentes fracas, vãs, a grandiosidade do que temos em Cristo Jesus. Oh Deus amado, pedimos, ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos gozar de paz e de alegria, sabendo que já fomos conquistados, ó Deus. O Senhor Jesus Cristo nos conquistou, ó Pai. Tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste teu Filho por nós, meu Deus. E a nós Ele conquistou. E aqui estamos por essa conquista, ó Pai. Mas não permita que estejamos aqui, nenhum de nós, ó Pai, dirigidos, ó Deus, movidos por uma religiosidade vã, fútil, que confia na carne, ó Pai. Mas que estejamos aqui, ó Deus, movidos, ó Deus, pela força do nosso conquistador, que tomou posse do nosso trono, do trono do nosso coração, e está guiando todo o nosso ser para servi-lo, de alma e coração, mente, vontade. Ó Senhor, que possamos servir a Cristo, ó Deus, por meio de um coração dominado por Ele, para a glória do Teu nome, ó Pai. E que esse nosso serviço seja motivo de glória e honra para Deus, para Cristo, para Ti, ó Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, que não confiemos na carne, mas descansemos em Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.